E aí é muito mais complicado para o Irã ter legitimidade internacional, aos olhos iranianos, pelo menos, né, de atacar Israel com mísseis de forma direta, como aconteceu em abril. Para entender a situação que a gente enfrenta agora, observando agências internacionais também, o Irã e o Hamas acusaram Israel de realizar o ataque que matou o Haniyeh horas depois que ele compareceu à posse do novo presidente do Irã, esse líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, que morreu depois de um ataque de projétil de curto alcance. Foi disparado na região de Teherã. Para falar a respeito dessa situação agora, de maior tensão, depois inclusive da morte desse líder do Hamas, eu converso aqui com o cientista político especialista em Israel e também em política no Oriente Médio, André Laisch. André, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde a todos. Inclusive, André, você conversa com a gente de Israel, né? Chegou aí nesses últimos dias? Não, eu estou em Roma. Não Estou conseguiu chegar? esperando. Não, ainda não consegui chegar. Vou chegar na manhã de amanhã, de domingo, porque o voo de Suíça foi cancelado, então só tem voo da companhia israelense saindo daqui. Então, tá Cancelamentos 24 que horas aqui. acontecem por causa desse Exato. momento de tensão que de novo ficou muito grande, né, André? Eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é a situação agora de tensão maior, né, entre Israel e Irã e quais podem ser esses desdobramentos, né? Bom, Pétria, primeiro que os líderes do Hamas, eles estão todos, eles vão ser todos caçados, né, pelo Serviço Secreto de Israel, pelo governo de Israel, pelo que eles fizeram no 7 de outubro. Isso foi uma diferença de política que vinha até então, que Israel não colocava que as lideranças do Hamas eram eventualmente alvos nos confrontos entre Israel e Hamas nas últimas guerras que teve entre os dois nos últimos 17 anos entre Israel e o Hamas em Gaza. Após o 7 de outubro, foi prometido pelo governo de Israel dar uma resposta aonde os líderes desse grupo, inclusive os líderes que se colocam como líderes do Birô Político, né, que a gente chama de Birô Político Internacional, que são pessoas mais velhas, são pessoas que não necessariamente se envolveram com a parte militar, mas no fim das contas tudo leva ao mesmo lugar, né? Uma resistência armada que ataca civis e tudo mais. Então, o Haniyeh foi morto no Irã, né? Ele provavelmente se esperou ele sair do Catar. Para quem fez isso, não quis fazer isso no Catar por uma questão diplomática com o país. Não se sabe ainda se realmente foi um projétil a curto alcance, ou seja, tem informações desencontradas aí sobre como foi essa explosão. Essa Primeiro informação, disseram, André, ela vem da Guarda Revolucionária do Irã, que é um braço da elite bom, das Forças Armadas, né? não, por isso, então, as guardas revolucionárias vão dizer o que for adequado para encaixar na narrativa e para encaixar no storytelling da guarda revolucionária, né? Vamos colocar, e assim, de uma certa forma, não é uma. Estamos falando ainda de um país que é uma ditadura, no Irã não tem liberdade de imprensa, então não se sabe exatamente o quanto fidedigno é essa informação. Que saiu na mídia estrangeira, principalmente no New York Times, é de que foi uma bomba implantada dentro desse prédio, que é um prédio que recebe dignatários de outros países, quando tem umas cerimônias como foi a posse do presidente novo, e de que a bomba estava lá há mais de um mês e que foi colocada por pessoas do Irã, inclusive pessoas que estavam envolvidas nas guardas revolucionárias, que foram contratadas por alguma agência estrangeira. E aí, realmente, para o Irã, nesse caso, de uma bomba implantada há um mês, é difícil de o Irã justificar o artigo 51 das Nações Unidas de invasão de soberania, porque foi uma coisa interna. Entendi. E aí é muito mais complicado para o Irã ter legitimidade internacional, aos olhos iranianos, pelo menos, né, de atacar Israel com mísseis de forma direta, como aconteceu em abril. Apesar de que em abril foi morto um general iraniano na Síria, dentro de um prédio adjacente à embaixada iraniana, em Damasco, que era alugada pela embaixada, mas não era a embaixada em si. E aqui foi morto uma pessoa que não é iraniana, porém em solo iraniano. Então tem é visto de uma forma diferente e mais complexo de entender como o Irã faria essa resposta e que tipo
artigo da ONU, se eles quiserem seguir a cartilha da ONU nesse caso, eles vão invocar. No caso, Israel não assumiu o ataque, né? Então os iranianos devem estar aí fazendo a sua investigação interna de como isso aconteceu. Isso realmente expõe muito as falhas de inteligência do regime, as pessoas do regime que trabalham para agências estrangeiras contra os interesses desse regime, e ao mesmo tempo tem as tensões com o Hezbollah, que aconteceram no mesmo dia, né, basicamente 12 horas antes que o líder do braço militar do Hezbollah foi morto em Beirute, no bairro de Darya. Esse sim um ataque assumido abertamente por Israel em resposta ao ataque do Hezbollah em uma aldeia drusa no Golan, que matou 12 crianças no último sábado. Isso tudo, obviamente, eleva as tensões. Eu acho que o que está acontecendo agora é uma leve desescalada de tensões, talvez eu esteja sendo leviano, mas uma desescalada de tensões, porque por mais que os Estados Unidos e o mundo estão armando novamente essa coalizão para tentar evitar que Israel seja atacado por mísseis iranianos, a própria Jordânia e outros países árabes já estão nessa coalizão de derrubar qualquer míssil que invadirem o seu espaço aéreo. Então, o Irã não tem como chegar em Israel com seus mísseis, se pelo menos parte deles seriam abatidos no ar, interceptados no ar por esses países, inclusive países que têm relações diplomáticas com Israel. Mas se for comprovado, se começar a ganhar força essa história de uma bomba dentro do local e não um míssil que foi disparado, fica muito fraco para o Irã atirar diretamente em Israel. E mesmo sendo um míssil terra-terra de curto alcance, significa que ele foi atirado de dentro do solo iraniano e não de fora do solo iraniano. Então não teve uma violação da soberania do espaço aéreo e do território iraniano, nesse caso. O ponto que você coloca, né? Porque de um lado a Guarda Revolucionária do Irã aponta esse míssil, né, de curto alcance, e essa investigação que foi realizada pelo The New York Times, que foi até divulgada acho que quinta, né, André? Apontava que ele, na verdade, foi morto pela detonação de uma bomba escondida em uma base militar em Teherã durante 2 meses. Então, assim, essas narrativas, elas são muito importantes da gente entender, para entender a complexidade. Agora, uma questão, assim, a gente, desde o início desse conflito, quando houve o ataque terrorista do Hamas dentro de território israelense, a gente sempre deixou muito claro que é um conflito entre Israel e um grupo terrorista. Mas cada vez fica mais claro que, como você, em outras entrevistas que a gente já fez aqui também, sobre essa situação muito complicada desse posicionamento do Irã, na verdade, né? Que é o financiador desses grupos extremistas. Como é que a gente pode olhar para isso agora, André, depois de tantos meses desse conflito? Inclusive a configuração geopolítica, quem está apoiando quem? Como hoje está a força do Irã diante desse conflito contra Israel? Como está a configuração agora, para a gente entender também o grau de tensão que se tem ali nessa região hoje? Olha, Petri, eu acho que regimes totalitários, eles têm uma tendência de demonstração de poder. Enquanto que democracias que têm poder não têm necessidade de ficar mostrando o poder que têm. Então, o fato do regime dos ayatollahs no Irã demonstrarem o tempo todo força, ora através de retórica, ora através de ameaça e ora através de paradas militares, que são um show de artefatos militares, muitos deles ultrapassados, de pouca tecnologia, é uma demonstração de tentar dar medo e impor um certo respeito que eles não ganhariam, o regime, não o país, claro, o regime não ganharia de forma automática e natural, né? Então, o Irã tem uma série de problemas econômicos, ele tem uma série de problemas em sanções econômicas, mas é um país de 90 milhões de pessoas, que tem um PIB relativamente alto, um grande produtor de petróleo, e, portanto, o regime precisa estar o tempo todo alimentando a narrativa pelo qual o regime diz existir, que é esse regime da resistência ao que eles chamam de poderes externos na região, Estados Unidos / Israel e os interesses do mundo livre na região. Agora, o regime iraniano, ele é um regime totalitário, ele é um regime
fundamentalista, que oprime as mulheres, as pessoas dentro do Irã, e ele é um regime que, de novo, colocando o contexto aqui, o Irã não é um país árabe, é um país persa. O Islã praticado no Irã é o xiismo, não é o sunismo, que é a maior parte dos muçulmanos no mundo. Eles se veem como o líder natural do mundo muçulmano, mesmo sendo 10% do mundo muçulmano, e, portanto, eles acham que, através de uma demonstração de força, eles vão conseguir conquistar os seus interesses na região. Como eles conseguem fazer isso? Porque eles não conseguem lutar uma guerra direta com outros países, eles vão devagarzinho sustentando e apoiando grupos que que compactuam com a sua ideologia, pelo menos em parte dos seus objetivos. Então, radicais fundamentalistas que querem conquistar territórios para poder fazer frente a Israel ou países árabes ou os interesses do mundo livre na região, isso é todo um tabuleiro, eles vão apoiar estes regimes ou estes grupos. Então, o Irã apoia os Houthis no Iêmen, porque os Houthis em Hubeba estão contra o governo do Iêmen, o governo oficial em Sana, a capital do Iêmen. Eles vão e tem uma guerra civil xiitas no Iraque que são contra o governo legítimo iraquiano que tem uma boa relação com os Estados Unidos. Eles vão apoiar milícias pró-Irã e a favor do governo sírio na Síria e contra aqueles que querem derrubar o governo Assad, porque o governo Assad é favorável ao regime iraniano e ao que eles chamam de o eixo da resistência. E aí eles fazem também uma ligação, isso já é mais antigo, a criação e a sustentabilidade de uma grande milícia xiita no Líbano, que é muito natural, porque são xiitas também, apesar de não serem persas, serem árabes, que é o Hezbollah no Líbano, que é apoiado e sustentado por eles desde sua fundação em 82. Então, e a partir de um certo ano, eles começam a apoiar e dar apoio ao Hamas em Gaza e a Jihad Islâmica em Gaza, apesar do Hamas ser um grupo fundamentalista sunita e o regime iraniano ser tem uma ideologia fundamentalista xiita. Só que converge aonde? Converge na ideia de que Israel não tem um lugar no Oriente Médio, de que é um eixo da resistência, de fazer frente aos países árabes que são mais liberais, de fazer frente aos países árabes que têm uma ótima relação com os Estados Unidos e com a Europa, de fazer frente a eventuais mudanças democráticas na região. E aí, então, obviamente, eles vão apoiar esses grupos porque isso acaba dando poder de influência para o Irã. E, obviamente, que o Irã é a cabeça dessa serpente, porque é um país controlado por um grupo de pessoas que tem uma ideologia parecida com a ideologia do Hamas. Agora, imaginem o Hamas controlando um país de 90 milhões de pessoas, com um PIB de bilhões e bilhões de dólares. Então, essa é a natureza que une essas forças. É forte. A gente tem mais 2 minutinhos, André. Só queria que você falasse que você ainda não está em Israel, mas a gente continua com aqueles protestos internos, né, contra o governo do Netanyahu. Eu queria só, passados praticamente 10 meses desse conflito, né? Daqui a pouco a gente vai estar completando um ano desse conflito que começou dia 7 de outubro com um ataque terrorista. Enfim, os reféns ainda não foram devolvidos, né? Que essa é a grande demanda da sociedade, mas temos aí conflitos também dentro de Israel, né, com os protestos. Eu queria só que você me desse uma passada de como que está também essa questão política em Israel em relação ao governo do Netanyahu. Bom, o governo do Netanyahu está cada vez mais impopular, né? Existem, eu não sei agora as últimas pesquisas por causa desses dois, eventualmente Israel responsável pela morte do Ismail Haniyeh, do Hamas no Irã. Não acredito que nenhum outro país tenha capacidade de fazer esse tipo de ação sem ser Israel, e com a eliminação da alta cúpula do Hezbollah em Beirute. Mas, em geral, nos últimos 10 meses, a maior parte da população de Israel quer mudança e a maior parte da população de Israel quer uma vitória sobre o Hamas e a volta dos reféns. A maior parte da população quer um acordo com o Hamas, pelo menos para soltar os reféns, para depois, eventualmente, continuar a guerra contra o Hamas, né? Lembrando que a guerra de Israel, apesar
infelizmente, da alta número de mortos na faixa de Gaza, né, de civis mortos, não é contra a população palestina, é contra o Hamas na faixa de Gaza, para haver uma mudança na faixa de Gaza e, eventualmente, um governo que não seja hostil aos israelenses no futuro. Pode ser antagônico, pode ser um governo da Autoridade Palestina para negociação. Então está tendo cada vez mais protestos, está tendo cada vez mais vozes pedindo eleições, pedindo uma comissão de inquérito para descobrir o que aconteceu no 7 de outubro. Cada vez mais tem mais pressão em relação a isso. Porém, né, Israel teve eleições em 2022, o governo pode durar, se sustentar a estrutura da coalizão de 64 cadeiras até dezembro de 2026, e muitas pessoas dizem que pode ter eleições esse ano, podem ser que convoque eleições para o ano que vem. Eu acredito que não dura até 2026, porque raramente um governo de Israel dura 4 anos, mas eu não vejo neste momento tendo uma convocação de eleições agora, até porque a Knesset, o Parlamento de Israel, entrou em recesso de verão e volta, acredito eu, que em setembro. Agora, não tem muito que a gente possa saber. Os protestos de hoje, por exemplo, hoje à noite, foram cancelados por causa do grande perigo, o grande perigo, a grande ameaça, etc. Essa expectativa de um ataque iraniano, do Hezbollah contra Israel. Por isso que, inclusive, muitas companhias aéreas cancelaram os voos, pensando que ia ter um ataque iminente, e aí, quando as companhias aéreas cancelam os voos, aí entra em efeito cascata de todas as outras companhias cancelando, porque as americanas cancelam, se as americanas cancelam, acaba tendo cancelamento de outras, mas isso pode durar algumas semanas e, eventualmente, voltar a voar. Você já tem previsão? Já te deram previsão para ir da Itália para Israel? Sim, hoje meia-noite. Hoje meia-noite. Bom, André, boa viagem para você. A gente segue em contato aqui, monitorando tudo o que está acontecendo nessa situação tensa, novamente tensa, né? Não saiu da tensão e a gente só fica observando aqui pelos acontecimentos, né? Isso que essa população na região vive. André Last com a gente aqui, da Stand With Us, especialista em Oriente Médio, em Israel, cientista político. Obrigada, André, e boa viagem para você. Obrigado, e estou à disposição de você e dos ouvintes, como sempre, de lá, de Israel, quando chegar, para cobrir o que você precisar alguma coisa. Obrigado, André Last com a gente aqui no Revista CBN de hoje.